Nós estamos orientando um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. E por outro lado, mostrando para as pessoas que o batismo no Espírito Santo nada tem a ver com doutrinas de demônios, doutrinas de espíritos enganadores. Não só no Brasil, em muitos países, infelizmente, muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes, e posso dizer que essa coisa se espalhou como uma praga para dentro de muitas igrejas. Muitas igrejas têm passado para os seus membros doutrinas de demônios, dizendo ser aquilo batismo no Espírito Santo. Não tem nada a ver. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus estava reunido com os discípulos. E eles fizeram essa pergunta, que diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, qual era a pergunta? Os discípulos queriam saber quando é que o reino de Israel seria restaurado. Eles estavam até com uma visão pequena, pensando limitadamente. Israel vivia debaixo da autoridade dos romanos, e eles fizeram essa pergunta. Jesus então respondeu assim, versículo 7, respondeu-lhes, Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Você sabe que Jesus, ele foi assunto aos céus, e Jesus voltará. A vinda de Jesus, o dia, a data, o momento da vinda de Jesus, ficou para exclusiva autoridade do Deus Pai. Então, o Deus Pai é que dará a ordem para o Senhor Jesus, dizendo: volta. Quando Jesus vier, ele vai retirar a sua igreja desse mundo, e vai ocorrer a grande tribulação, uma destruição muito grande nesse mundo. O que Jesus disse? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? O batismo no Espírito Santo é uma das grandes promessas que Jesus fez para os seus seguidores. A pessoa passa a crer em Jesus e se arrepende dos seus pecados. Essa crença e arrependimento leva a pessoa ao novo nascimento. Ela se torna uma nova pessoa, nascida de Deus. Os que nascem de Deus, que têm a natureza de Deus, passam a ter direito a essa promessa do batismo no Espírito Santo. O que o batismo no Espírito Santo traz para a vida do cristão? Ele traz um poder. Esse poder que o Espírito Santo traz é espiritual. Para que o bispo, o cristão precisa do Espírito Santo? Precisa. Porque com o batismo no Espírito Santo, o cristão, ele se torna uma testemunha de Jesus. Ele recebe capacidade para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo traz força, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia, consola,
o Espírito Santo intercede por nós aqui na terra. Então, o batismo no Espírito Santo não é uma coisa supérflua, que a pessoa pode dizer, eu não preciso disso. Não, todos precisam. Então, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse poder que o batismo no Espírito Santo traz é espiritual, é um poder espiritual, para que o cristão possa testemunhar a respeito de Jesus. Em seguida, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus, naquele momento, ele subiu aos céus. Em seguida, diz a Bíblia, e estando eles, os discípulos, olhando para os céus, com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, dois anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Amém? Então, quando você ouvir sobre o batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo foi prometido para os seguidores de Jesus. É claro que primeiro a pessoa tem que estar crendo em Jesus, está liberta dos demônios, das coisas do mundo, ela tem que ter nascido de Deus. Nasceu de Deus, ela tem direito a esse batismo no Espírito Santo, que não acontece porque alguém merece. Eu mereço. Não é, ninguém merece, é uma dádiva. O batismo no Espírito Santo é uma dádiva, é algo que nós recebemos sem merecer. Em seguida, Atos capítulo 2, foi o dia em que aconteceu o cumprimento dessa palavra, de que o Espírito Santo viria para esse mundo. Então Jesus subiu aos céus, lá ele foi glorificado. Passados alguns dias, os discípulos, os apóstolos, estavam em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Para os judeus, a Páscoa é a festa mais importante, onde se comemora a libertação da escravidão. A segunda festa mais importante é essa chamada Pentecostes, onde se comemora a colheita. Todos os anos, os judeus comemoram a colheita que Deus permitiu que eles colhessem. Então essa festa chamada Pentecostes, ela é a comemoração dessa festa. Quando se fala de uma igreja pentecostal, significa uma igreja que crê no batismo no Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Por isso se fala Pentecostes, por causa do dia de Pentecostes. Então diz a Bíblia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, os apóstolos, discípulos, estavam em Jerusalém no templo. 120 pessoas estavam ali naquele dia. O que estavam fazendo? Eles estavam adorando a Deus, buscando a Deus, glorificando a Deus. Eles estavam esperando o cumprimento do que Jesus disse, que eles receberiam poder quando viesse o Espírito Santo. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Em seguida, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Amém? Olhe para mim um pouquinho. Naquele dia, Deus precisava mostrar, provar
que estava cumprindo a promessa que Jesus havia feito. Então os apóstolos tinham que ter certeza do que estava acontecendo. Por isso, eles ouviram aquele vento impetuoso dentro do templo. E eles viram línguas como de fogo que pousou uma sobre cada um deles. Isso não significa que para que alguém seja batizado no Espírito Santo, ela vai ter que ouvir um barulho de um vento, ou ela vai ver alguma coisa, ver um fogo, ou ver línguas de fogo. Não. Aquilo aconteceu apenas naquele dia, para que ficasse evidente que Deus estava cumprindo a promessa dele. Amém? Aquela em seguida, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É muito importante que se aprenda que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, nada tem a ver com os demônios. O Espírito Santo não tira ninguém da sua sã consciência. O Espírito Santo não faz ninguém ficar inconsciente. Vamos supor que a pessoa se arrependeu, entregou a vida para Jesus e está vivendo a palavra de Deus. Ela nasceu de Deus. Ela tem dentro de si o objetivo de agradar a Deus. Aí ela vai buscar esse batismo no Espírito Santo. Ela precisa gritar, ela precisa se sacudir, ela precisa tremer. Não. O Espírito Santo trabalha no nosso espírito, então ela vai buscar a Deus. O Espírito Santo vem sobre a pessoa e acontece o batismo no Espírito Santo. Jesus batiza a pessoa no Espírito Santo. Quando acontece esse batismo, significa que ela foi selada, marcada. O batismo no Espírito Santo é como se fosse um selo, uma marca que Deus põe sobre aqueles que lhe pertencem. Esse batismo no Espírito Santo traz os dons do Espírito Santo. São 9 dons que acompanham o batismo no Espírito Santo. E o dom de línguas é a evidência principal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Isso não significa que todo mundo que você vê falando em línguas por aí está falando em línguas porque foi batizado no Espírito Santo. Não significa. Aqui no Brasil tem um monte de cantores evangélicos, cantores e cantoras. Eles vão fazer um show, eles cantam 3 minutos e ficam falando em línguas. Muitos deles são perturbados, têm um péssimo testemunho. Muitos deles vivem uma vida muito mais no mundo, mas eles falam em línguas entre aspas, para ver se consegue chamar um pouquinho a atenção das pessoas, impressionar as pessoas. Então, quando a Bíblia fala que todos os que receberam o Espírito Santo passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concede, é porque essa é uma das evidências principais de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Para que o dom de línguas, ô bispo? Para a gente falar e impressionar os outros? Não. O dom de línguas tem as suas funções. Nós podemos adorar a Deus em outras línguas, nós podemos orar em outras línguas, nós podemos cantar em outras línguas. Quando nós estamos, a pessoa batizada, o cristão batizado no Espírito Santo, ele ora em línguas, aquilo serve para edificar, construir a vida espiritual dele. É o nosso espírito unido ao Espírito de Deus, falando em mistério. Só Deus entende.